Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz e a graça de Cristo esteja na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou logo direto ao assunto, mas eu peço que você me ajude nesse trabalho missionário, deixando o seu joia, se inscrevendo no canal, ativando o sino para você receber todas as nossas mensagens proféticas. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é uma revelação, ela é uma visão, ela é uma profecia. E eu quero deixar aqui para você uma palavra que vai te abençoar. Naturalmente, essa palavra, ela vai te abençoar, que está em Mateus capítulo 7, versículo 6. Escute bem, Mateus capítulo 7, versículo 6. Veja bem, irmãos, nem tudo que Deus permite, Ele quer. Nem tudo que Deus permite, Ele quer. A verdade é essa. É igual aquele filho que teima com o pai. Filho que eu digo, estou falando em geral. Feminino, masculino, filho, filha. É aquele filho, aquela filha que teima com o pai ou com a mãe e diz assim, não, eu quero fazer assim. Eu quero assim. E o pai e a mãe estão aconselhando e ele não dá ouvido. O filho ou a filha não dá ouvido. O pai diz, ó, então tudo bem. É isso que você quer? Então, faça do jeito que você quiser. Mesmo contra a vontade do pai. Então, Deus, irmãos, eu quero dizer para vocês aqui, se você é pai, você é mãe, você prepara o seu filho primeiramente para poder entregar alguma coisa de valor nas mãos dele ou dela, da sua filha, quanto mais Deus. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 6. Disse Jesus, não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacere. A palavra dilacere quer dizer destrua, desfazer, rasgar com violência. Ou seja, você pega algo e rasga, às vezes até algo valioso. Então Jesus diz assim, ó, não deis o que é santo aos porcos, nem lancei ante os... Não deis o que é santo aos cães, e nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos dilacere, ou seja, destrua, jogue fora. Né? Ou seja, o que Jesus quer dizer? O que é cães e porcos que Jesus está se referindo? Ele não estava se referindo aos cachorros, gatos, animais. Quando a Bíblia fala de cães, está se referindo a todos os animais. Mas nesse figurado aqui, Jesus estava se referindo aos homens. Jesus estava se referindo às pessoas que não sabem discernir. Aquelas pessoas que agem como os animais, como os cães. O que os cães fazem? O que os porcos fazem? Eles não têm raciocínio. Eles não têm raciocínio. Eles comem lavagem, eles comem coisas cebosas. Os animais, quando têm suas crias, depois de 6 meses, o filho está cruzando com a mãe.
o pai está cruzando com a filha, os animais é assim. Então, quando Jesus disse, não deis aos cães o que é santo, e nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-vos dilacere, ele estava dizendo o quê? Não deis o que é santo aos homens que não sabem discernir. Não deis o que é santo e nem as vossas pérolas aos cães e aos porcos. O animal, ele vomita, depois ele volta para o mesmo vômito e come. Você pega um porco, pega ele, dá banho, perfuma, depois solta. Para onde ele vai? Para a lama novamente. Porque não tem raciocínio, não tem experiência, não sabe discernir entre o certo e o errado. Então Jesus está dizendo o quê? Lá no Apocalipse, Jesus disse assim, ó, quem ficará de fora dos céus? Os cães, os bebarrões, os prostitutos, os idólatras, os feiticeiros, os cães. Jesus está dizendo o quê? Que os animais não entram no céu. Jesus não estava se referindo aos animais. Estava se referindo a quem? Aos homens que agem como os animais. Que agem sem raciocínio. Que agem sem discernir entre o certo e o errado. Escute. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Deus, ele pode permitir algo, mas nem tudo que Deus permite é da vontade de Deus. Deus, primeira coisa que ele faz quando ele quer abençoar alguém, ele prepara. Ele prepara. E a Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, ele escolhe os seus escolhidos e capacita. Eu vejo muitas pessoas dizer assim, eu sou de Deus, eu tenho que ser abençoado. O ímpio prospera e eu não prospero. Não, peraí. Vamos entender essa palavra. Muitas das vezes, o ímpio está mais preparado. O ímpio não, porque a palavra ímpio vem de impiedade, de impiedoso. Aquela pessoa que não é cristão, que não busca Deus da maneira que a Bíblia manda, muitas das vezes obedece mais do que muitos que estão dentro da igreja, dizendo que é cristão. Por isso que muitas pessoas que não é cristão, que não vai na igreja. Não estou dizendo para você não ir, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muitas pessoas que não é crente, não é evangélico, não é religioso, não é cristão, que são patrões de pessoas que se diz ser cristão. Porque às vezes aquela pessoa que não é cristão, ela tem mais amor, ela tem mais paciência, ela se dedica mais, ela é mais honesta, ou ela é mais honesta. Ela faz as coisas mais dentro dos padrões da lei divina e da lei dos homens. Ela não injustiça ninguém. Às vezes ela sobe um degrau, 2, 3, e sabe subir. Às vezes o cristão sobe um degrau e já quer estar no 25º degrau. Ou seja, nos 25 degraus. Subir um degrau, já acha que já subiu os 25. Então, muitas das vezes, meus irmãos, você que me assiste agora, é o motivo de muitos cristãos hoje ser empregado, ser trabalhador de pessoas que não é cristão. Porque às vezes aquela pessoa que não é cristão é mais cristão do que muitos que se diz ser cristão. Às vezes era mais cristão do que aqueles que se diz ser cristão. Usa aquela palavra que Jesus disse, faça um pelos outros. Faça pelos outros aquilo que você quer que os outros façam por você. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, irmãos, quando a palavra de Deus diz, Jesus disse, não lancei o que é santo aos cães e nem lançai as vossas pérolas aos porcos, ele está se referindo não é aos animais, o porco, o cachorro, o gato, ele está se referindo ao ser humano
que age como os animais, que age como o bicho, que não tem raciocínio, que são avarentos, prepotentes, soberbo, ganancioso, materialista. Quando sobe um degrau, já não quer mais servir. É ou não é assim? Já tem outros que não é religioso, não é crente, não é cristão, não é evangélico, que quanto mais ele tem, mais ele aprende a servir. Eu pergunto para você, Deus vai dar para quem a bênção? Para aqueles que não é religioso, mas faz certo. Ou para aqueles que se diz ser religioso e faz tudo errado. Deus vai fazer para aquele que mesmo sem ir numa igreja nenhuma, às vezes ela é mais ofertante do que uma pessoa que vai, mais dizimista do que a pessoa que vai, é mais honesta que o funcionário, não suga o sangue do funcionário, da funcionária, ou até mesmo do patrão, porque também tem funcionário injusto. Tem funcionário que é mais fiel do que muitos funcionários que se diz ser cristão e não é. Por exemplo, não deis o que é santo aos porcos. Ou melhor, aos cães. Não deis o que é santo aos cães e nem lançai as vossas pérolas aos porcos. Jesus está dizendo, não lute porque não quer. Não lute. Não se sacrifique porque não quer. A prova disso foi quando Jesus mandou os 70, ele falou isso. Então, às vezes, as pessoas, elas lutam, faz propósito, faz corrente, faz campanha, grita, chora, ora, fala em línguas, prega, rodopia, e nada acontece. E aí o ímpio não, repito, que o ímpio vem da palavra impiedoso, impiedade. Tem nada a ver ímpio com aquela pessoa que não é religiosa. Às vezes a pessoa não é religiosa, mas é mais piedoso do que muitas pessoas que vai. Essa é a verdade. Então Deus, ele prepara alguém para abençoar. Ah, não, missionário, mas eu conheço muita gente que não é cristão e prospera. Mas às vezes essa pessoa que não é cristão e prospera faz mais certo do que aqueles que é cristão. Muitas das vezes, aliás, que se diz ser cristão. Porque todo cristão é crente. Mas nem todos os crentes são cristãos. Você tem que aprender isso. Né? Você tem que aprender isso. Então Deus prepara. Aí você pergunta assim, por que eu trabalho para os outros? Passo fome, passo necessidade. Fulano, ó, não tem nada a ver com Deus e está aí vencendo na vida. Mas não é porque... Não é que fulano não tem nada a ver com Deus. Talvez fulano tem mais a ver com Deus do que você que fica socado dentro da igreja. Eu conheço pessoas que não é religiosa, que é mais fiel nos dízimos, nas ofertas, nos propósitos, mesmo de casa. Mesmo em casa, assistindo pelo YouTube, é mais fiel do que muita gente que se diz ser cristão. Por isso que eu digo, Deus não dá asa à cobra. Né? Sempre eu digo que a cobra ela não rastejava, né? Ela tinha pata, né? Uma espécie de um camaleão, lagarto, coisa assim. E aí quando o diabo entrou na serpente, que derrubou a mulher depois derrubou o homem, né? Aí veio, Deus puniu o homem, puniu a mulher e puniu também a serpente. Perdeu, ficou sem perna e foi rastejar. Então escute bem. Tome muito cuidado. Porque muitas das vezes você ainda não alcançou o favor de Deus, porque você é um frequentador de igreja às vezes, mas você não é um participante da graça de Deus ainda. Isso é muito forte, gente. Isso é profético. Isso é uma revelação para te dar uma visão. E é uma profecia. Revelação é o que já aconteceu. Visão é que leva você a ter uma visão diferente da que você tinha. E profecia é o que? Profecia é algo que vai acontecer. Essa é a verdade. Então, às vezes você vê alguém prosperar que não tem nada a ver com a igreja, às vezes é porque ela tem um coração mais puro do que muitos que vai na igreja. E às vezes ele pode ser injusto, lá na frente ele vai colher.
Lá na frente vai colher, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele ceifará. É assim diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Então entenda. Por isso que eu digo, eu não oro, eu não luto por todo mundo. Porque eu não vou jogar, eu não vou jogar o que é santo aos cães e nem vou jogar pérolas para os porcos, porque vai pisar e vai destruir aquilo que a gente entrega na mão deles, que é a bênção de Deus. E se não dá ela, toma posse da bênção de Deus. Por isso que eu digo, vou lutar por todo mundo. Não vou dar aqui um de Teresa de Calcutá. Nós temos que lutar para as pessoas cheias de problema, mas que querem fazer da maneira certa. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém.